Entenda o que é o manejo integrado do fogo assistindo à entrevista que começa agora. Enquanto incêndios florestais ameaçam nossos biomas, o Senado aprovou um projeto de lei que instituiu a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo como forma de preservar as nossas florestas e melhorar a produção agrícola. Meio ambiente e agricultura são assuntos de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a assessora técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza, Lívia Moura. Lívia, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Então, é um pouco complicado quando a gente conversa com as pessoas. Eu estava explicando isso para você antes de começar a entrevista, né? Como usar o fogo para preservar as nossas florestas. Mas a gente está falando de conhecimentos ancestrais, né? de um instrumento que já é usado pela humanidade há muito tempo. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, começando sobre essas origens, né? De como comunidades tradicionais, como povos indígenas, usam esse instrumento, né? De onde vem essa ideia de usar o manejo integrado do fogo como um instrumento de preservação ambiental? Então, o fogo é usado pelo homem há muitos milhares de anos, né? Então, tem algumas evidências que mostram que há 400 mil anos, pelo menos, na África já se usava o fogo intencionalmente, né? Com certo controle. E para o Brasil, a gente tem aí algumas evidências que apontam 32 mil anos, mas assim, a maior parte das evidências mostram entre 12 mil e 11 mil anos para o Cerrado, né? Já se usava bastante o fogo, mas a ideia do manejo integrado do fogo já é uma abordagem bem mais robusta, assim, com muito mais ações, atividades. O conceito ele é bem mais amplo do que o uso do fogo apenas, né? O uso do fogo é uma das partes do manejo integrado do fogo. Então, o manejo integrado do fogo bebe de toda essa experiência humana, né? Com o fogo, todas as adaptações que foram necessárias aí ao longo de tantos anos, né? E hoje ele se consolida aí em várias ações para evitar o fogo descontrolado, os incêndios, né? Evitar as emissões gerada a partir desses incêndios, evitar gerar um fogo que não se quer, né? Que é justamente os incêndios, e também respeitar toda essa cultura que envolve o fogo, toda essa sabedoria, né? Todo esse conhecimento de várias populações, de várias comunidades, não é de um local só, não é vindo da África só, mas de toda parte do mundo, né? Então, ele agrega toda essa experiência, esse conhecimento e o conhecimento ecológico. Então, esse entendimento que o fogo faz parte ecologicamente da natureza. Isso é interessante porque a lei, né? O projeto de lei aprovado, projeto de lei 1818 de 2022, convertido em lei agora no dia 31, né, de julho de 2024, um pouco antes da gente gravar essa nossa entrevista. A lei, ela cita as comunidades tradicionais, quilombolas e também os povos indígenas. Então, realmente tem aí uma evidência na própria lei de que é um tema que, embora seja cientificamente comprovado hoje, como você traz para a gente, né, ele traz na sua origem essa ciência cidadã, que é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho aqui também. Mas explica para a gente, você falou desse conceito, a gente também estava conversando sobre as diferenças entre o manejo integrado do fogo, né, o fogo prescrito, fogo planejado. Como é que são esses conceitos? Como eles se diferenciam, o que significa um pouco cada um desses instrumentos? Na lei vem as definições, né? Porque também ainda não é algo consolidado assim para a população, então acaba vindo esses termos que a gente fica na dúvida. Então, queima prescrita, ela na verdade é uma queima planejada, né, controlada,
é feita em determinados períodos do ano, mas o propósito dela é de conservação. Então, o grande objetivo é você conservar ecossistemas que são adaptados ao fogo, né, ou que precisam do fogo, são dependentes do fogo, para se manter. Essa seria a principal finalidade da queima prescrita. Já a queima controlada, que a gente ouve muito também, seria uma queima feita com propósito socioeconômico ou cultural. Né? Então, que as populações e comunidades geralmente fazem para a produção, ou para a limpeza de áreas, ou para proteger de pragas, né? Também tem isso, ou abrir caminhos, né? E também para rebrota, para o gado, né? Para a alimentação do gado. Então, tem vários propósitos diferentes, mas esses seriam mais referentes à socioeconomia, à produção. Então, essas são as duas definições das queimas. Mas dentro do contexto do manejo integrado do fogo, a gente ainda tem ações relacionadas à educação ambiental. Então, é uma das partes mais importantes, porque o fogo não deve ser usado nem aplicado em qualquer e todo ecossistema. Existem aqueles florestais, né, ou ecossistemas que não são adaptados ao fogo, por exemplo, a caatinga mesmo, né? A vegetação da caatinga não é adaptada, então você deve evitar o fogo. Então, toda essa parte de conversar com a população no geral, porque quem põe fogo geralmente não são as comunidades locais ou tradicionais, geralmente são pessoas que vêm de fora, muitas vezes para provocar desarmonia, né? Dentro de um contexto criminoso, muitas vezes. Às vezes no conflito de terras. Num conflito de terras, com certeza, né? É muito usado. Sim. Então, a educação ambiental é um componente muito importante e a recuperação das áreas também. Então, outro fator, né, que entra dentro do manejo integrado do fogo é você recuperar as áreas que foram devastadas, que foram queimadas por incêndios, porque muitas delas não se recuperam sozinha ou demora muito tempo para voltar, né, especialmente áreas de mata e floresta. Sim. Então, esse também é uma outra ação dentro do manejo integrado do fogo. Agora, explica para a gente uma coisa, Lívia, que muita gente pergunta, os nossos espectadores às vezes ficam com essa dúvida, né? Como o fogo pode ser usado para evitar que incêndios florestais saiam de controle? Como é que é esse mecanismo? Quando é usado o fogo e de que forma? E por que o uso do fogo controlado, desse manejo integrado do fogo, consegue evitar que incêndios de grandes proporções aconteçam e saiam de controle? Então, o fogo pode ser usado em dois momentos, né? Ele pode até ser usado no próprio combate, quando está tendo um incêndio e você quer evitar que esse incêndio se propague. Então, você pode usar o contra-fogo que a gente fala, né? Que é um fogo colocado propositalmente, muitas vezes confundido na mídia, né? Falando que os brigadistas estão pondo fogo, mas na verdade eles estão tentando controlar um incêndio com um fogo controlado, que você elimina um dos fatores que faz com que o fogo aconteça, que é o combustível, né? Então, a gente tem o oxigênio, a ignição e a fonte de ignição e o combustível. Você eliminando um deles, você consegue eliminar que aquele incêndio, aquele fogo... O combustível, nesse caso, seria a própria vegetação seca, as sobras de vegetação, às vezes dos processos naturais, em outros casos também, às vezes, de podas. Exatamente, é isso mesmo. Então, quando você tem geralmente um incêndio, você tem uma condição favorável, né? Em que a vegetação já está seca o suficiente para que o fogo se propague. Então, você vai eliminar aquela vegetação seca para que na hora que o incêndio, o fogo descontrolado chegue numa determinada área, ele não tem mais o que queimar pela frente. Esse fogo controlado, ele é feito contra o vento, então tem várias maneiras de fazê-lo, mas ele tem que ser estudado, né, estratégico. Isso dentro de um combate, né, é uma das técnicas. Mas a gente tem toda a parte preventiva, em que o fogo pode ser usado para prevenir com que o incêndio aconteça, para que ele nem comece, né? Sim. Então, uma das coisas é você fazer parceria com a comunidade que mora naquele local, porque muitas vezes é uma necessidade para as pessoas que estão ali ter o fogo, é uma ferramenta essencial.
Então, você respeitar isso, entender, é uma forma de você evitar com que eles façam de outra maneira ou façam em outras épocas para não serem incriminados, porque a nossa legislação até muito recentemente era bem punitiva nesse aspecto. E você também tem as queimas que você faz para evitar, né, para tirar esse material combustível de longa data, essa vegetação seca, que às vezes acumula ali por 3, 4 anos, e aí você cria ali um emaranhado de combustível que ninguém consegue apagar, ninguém consegue chegar. Então, você fazer isso numa época antes de secar muito, né, que seria o início da estação seca, ou até nas primeiras chuvas, né? Durante a transição, mais ou menos, do período chuvoso para a seca. Isso, exatamente, que é um período que ainda não está tão seco, digamos, Sim. né? E você ainda tem um certo controle. Mas as características, assim, também de vento, né? Tem que ser tudo muito bem estudado, o local que você vai estar fazendo, se você tem as barreiras necessárias, rios, barreiras artificiais ou barreiras naturais. Então, tudo isso é muito estudado para que você elimine aquele combustível. Não são áreas grandes, então, geralmente são áreas pequenas, que vão ajudar só a controlar se acontecer de vir um incêndio no final da estação seca, que aí ninguém consegue controlar. Então, são várias técnicas, né? De várias maneiras você consegue fazer isso no período que você quer. Então, manejar para a gente, dentro do manejo integrado do fogo, é você ter controle sobre o como, onde, o que você quer fazer. E não deixar com que o fogo faça, né, sozinho. Entendi. Agora, é interessante, o projeto de lei aprovado foi convertido na Lei 14.944, de 2024, e essa legislação ela foi aprovada aqui no Senado, eu acompanhei essa aprovação, eu vi parlamentares ligados ao agronegócio muito favoráveis à aprovação da lei, comemorando a aprovação da lei, e ambientalistas também comemorando a aprovação da lei como um avanço, né, ambiental, uma situação boa em que convergem, né, os ruralistas, os agropecuaristas com o meio ambiente como deve ser. Agora, os proprietários de terra que querem usar o manejo integrado do fogo, a quem eles devem recorrer para identificarem as técnicas corretas, para fazerem isso da melhor forma e para evitar que isso seja feito de uma maneira que, às vezes, acreditando que seria uma forma integrada, uma forma controlada de incêndio, acabar resultando em um incêndio descontrolado. Eu preciso manifestar aqui que eu fiquei muito contente também, né? Fui Sim. uma das pessoas que também acompanhou a aprovação da lei, então eu vejo aí um grande avanço nesse entendimento conjunto de diferentes setores, no quanto é importante a gente ter uma política adequada, né? Porque até então a gente não tinha uma política de manejo do fogo. Era como se fizesse parte de várias outras, mas não era focado, né? Não era especificado e dado a devida atenção, né? Então, eu percebo que hoje todo mundo entende que é necessário manejar, é necessário planejar, e o manejo integrado do fogo, ele vem com todo esse planejamento, né? Na verdade, ele nos ensina, nos traz insumos para a gente conseguir planejar adequadamente. Os proprietários rurais, eles têm agora, com a lei aprovada, mais um instrumento, né? Porque eles já fazem o manejo de seus territórios, já tomam cuidado, ninguém quer que sua terra queime de qualquer forma, né? Quer se ter um controle ali e não perder a produção, isso é muito grave, muito triste, né? A gente viu aí o que aconteceu no Pantanal. Então, dentro dessa lei, a gente ainda segue aí as orientações do que era colocado dentro do Código Florestal, né? Existe a necessidade da autorização de queimas, então não é todo e nem qualquer território que deve ser queimado, né? A gente entende que tem as queimas controladas em que tem o propósito socioeconômico, mas ela precisa de uma autorização prévia. Então, tanto
boa representação do que você tem naquela área, então o que é reserva legal, o que é área de proteção permanente, e você precisa de um estudo de como você vai fazer esse fogo, de que forma, que época, para qual propósito, tudo isso precisa ser enviado junto com a documentação da propriedade da área, né? Para os órgãos ambientais competentes, né? E aí vai depender da área, mas também quando você quer aplicar outros elementos, como eu disse, o manejo integrado do fogo, são várias ações. Então, se você quer implementar outro tipo de ação que vai além da queima controlada, você deve fazer um plano de manejo integrado do fogo. Então, dentro da lei, a gente tem agora como um dos principais instrumentos o plano de manejo integrado do fogo, que ele traz orientações, ele traz diretrizes, especificidades daquele território, que tipo de vegetação você tem, quem que está ali dentro daquele território, quem são os vizinhos, tem todo ali um estudo, um preparo, para que o plano de manejo integrado do fogo seja seguido e o proprietário possa usar outros recursos do manejo integrado do fogo, até de recuperação de áreas, né, que nem a gente estava falando, Sim. Educação ambiental. Então, depende da finalidade ou de como que o proprietário quer trazer essa ação para o seu território. Aí depende do que ele vai usar. O importante é que ele, tendo a quem buscar, no caso o IBAMA seria o órgão, ou o órgão ambiental dentro das agências ambientais dentro dos estados, secretarias ambientais dentro dos municípios, é uma estrutura bastante complexa e com bastante capilaridade também no país. A gente tem dentro desses órgãos as pessoas que vão ser capacitadas para executar essas ações. Então, acho que é importante também você trazer essas informações, porque os proprietários de terra não podem simplesmente pegar, bom, agora eu tenho essa lei que permite o manejo integrado do fogo, mas às vezes sem o conhecimento técnico acaba com uma boa intenção, às vezes levando a um caminho do descontrole. Com certeza, e é tudo que ele não quer, né? Porque um incêndio vai prejudicá-lo muito. Então, a gente acredita que, na verdade, você poder fazer esse tipo de manejo, você só está beneficiando quem já está bem intencionado ali em fazer tudo corretamente, né? Sob orientação. Esperamos ter pessoas mais capacitadas também para essa orientação. Mas é isso, nas áreas federais, né? A gente tem realmente... Nas unidades de conservação, por exemplo, daí se a propriedade pega, por exemplo, uma área de preservação permanente ou reserva legal, essas áreas elas ficam excluídas dessa possibilidade de o proprietário fazer o uso do fogo controlado, por exemplo? Não ficam. Depende de onde você está, né? Depende do bioma, depende das características do ecossistema. Então, se o tipo de vegetação que você tem é adaptado ao fogo, aí você consegue justificar que aquele tipo de vegetação, por exemplo, campos, savanas, né? Dentro do cerrado, por exemplo, você consegue justificar que existe uma necessidade do fogo para você manter as características ecológicas daquele ambiente. Então, o fogo pode ser benéfico. E quais são os biomas brasileiros que são adaptados a essa nova política do manejo integrado do fogo e quais são aqueles que ficam de fora desse uso do fogo de forma ecológica? O manejo integrado do fogo, ele é para todos os biomas, né? Então, a gente espera que o manejo integrado do fogo seja aplicado em todos, porque justamente ele tem aquelas outras ações que não é só das queimas. Sim. Então, a gente espera que todo esse trabalho de educação ambiental, recuperação de áreas, monitoramento dos territórios, o próprio combate é uma das ações, né? Não é só colocar o fogo. Então, tudo isso entra para qualquer território. A questão é que em alguns biomas a gente consegue ter a aplicação das queimas prescritas. Certo. Então, a queima controlada, ela ainda
pode ser aplicada, mesmo que o ecossistema não seja necessariamente adaptado. Porque alguns o fogo é natural, né? Exatamente. O cerrado, por exemplo, né? Ele tem o fogo como um elemento natural que ajudou a moldar, né, evolutivamente esse bioma. E a gente tem também o Pantanal, né, vários ecossistemas. Eu estou entrando dentro do detalhe do ecossistema porque no cerrado a gente tem também florestas, sim, né? Temos as matas ciliares. São várias fitofisionomias diferentes, né? E aí a gente não pode falar que todas elas podem ter o fogo, né? Porque não pode. Então, mas dentro de alguns biomas a gente tem sim tipos de vegetação que são bem adaptados. Então, no Pantanal também, no Pampa, né? A gente não pode esquecer. Dentro da própria Amazônia, a gente tem os campos amazônicos ou as savanas em Roraima que aceita ou se adapta muito bem ao fogo também. Você participou de uma pesquisa usando mangabeiras e uma pesquisa em áreas de cerrado, justamente para buscar mais informações sobre o manejo integrado do fogo, e especialmente em áreas de cerrado e essas culturas de mangabeiras, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e um termo que eu usei aqui no começo da entrevista, que é ciência cidadã, né? Explica um pouco para a gente o que é isso. Esse trabalho, ele foi aplicado em 18 territórios, né? 18 terras indígenas, e a gente teve um experimento que foi capacitar os brigadistas. Então, existe um dos instrumentos da lei as brigadas federais, né? Então, esses brigadistas são contratados todos os anos para acompanhar alguns territórios. Infelizmente, nem todos são contemplados, porque o recurso é pouco. Então, a ideia foi capacitar esses brigadistas no monitoramento das áreas que eles estavam fazendo o manejo. Então, dentro dessas 18 terras indígenas, foram escolhidas algumas espécies de frutas e da fauna que compõem a alimentação, né, da população ali naquele território, para se acompanhar quais eram os efeitos do fogo, de diferentes tipos de fogo. Então, a gente aplicou queimas muito no começo da estação seca, no meio da estação seca, no final da estação seca. Simulamos áreas que não teriam fogo nenhum, né, não seriam queimadas, e outras áreas que foram queimadas por incêndios. Então, esses brigadistas foram nesses locais e faziam uma aferição para ver o que acontecia com algumas espécies, e a mangabeira era uma delas, né? Foi uma das escolhidas. E a gente percebeu que, sem o fogo, essas árvores elas não frutificavam tão bem quanto quando a gente tinha as queimas prescritas, que eram queimas no início da estação seca. E quando você tinha um incêndio numa área, você tinha uma perda muito grande e aquela árvore não frutificava tão bem nos anos seguintes. Então, a gente fez essa comparação, e quem fez esse trabalho da coleta dos dados, né, de estar ali acompanhando no dia a dia, que é algo que os servidores ou que os gestores normalmente não conseguem, né, foi feito pelos brigadistas. Então, isso trouxe muitos dados ricos para até a tomada de decisão dentro daqueles territórios, de como que eles iam continuar ou não esse manejo. E diante das mudanças climáticas, isso mudou, porque são práticas muito antigas, mas hoje a gente vive toda uma instabilidade, muitos acontecimentos climáticos que vão... Mudanças no regime de chuvas, prolongação de secas, né, prolongamento de secas, isso tudo interfere nesse planejamento. Interfere, com certeza, porque estamos falando, né, de frutas, né, dos frutos dessas árvores. Então, a água também é um fator muito essencial, mas percebemos que o fogo também. Então, você não ter o fogo pode ser ruim para algumas espécies, né? O pequi também foi uma das espécies que a gente vai publicar ainda não saiu, mas que a gente demonstra que é necessário fogo. O pulsar, são várias espécies do cerrado que a gente trabalhou. Então, foi bem legal. E como é essa ideia de ciência cidadã? A ideia da ciência cidadã é justamente tirar do pesquisador ou tirar dos gestores
mais uma carga, né? Porque o monitoramento que faz parte do manejo integrado do fogo, ele é muito difícil de ser feito no dia a dia, com pouco recurso humano e financeiro, mas quem está ali no território está assistindo de perto, né? E é quem dá toda essa base para a gente saber realmente se está acontecendo ou não, vai muito além do que a gente aqui na cidade é capaz de fazer. Então, a ciência cidadã traz essa possibilidade de você ter parcerias com pessoas que se importam mesmo, muito mais até do que a gente, porque eles dependem disso para viver, para trazer esses insumos, e é só uma questão de treinamento, de preencher ali, tudo tem que ser padronizado, né, para a ciência, para a gente conseguir publicar, a gente precisa das padronizações, da estatística, mas eles trazendo esses dados, observando no dia a dia, a gente consegue dados fundamentais na tomada de decisão, especialmente quando diz respeito ao fogo. E a nossa pergunta pinga-fogo da entrevista, que homenageia o nome do programa e tudo isso que a gente falou também. Para você, Lívia, o que é cidadania? Para mim, a cidadania é a possibilidade que qualquer pessoa, qualquer ser humano tem de participar ativamente do governo, da tomada de decisão, das políticas públicas, né? É um conjunto de direitos que nos é reservado, né? Bom, Lívia Moura, assessora técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e pelo seu tempo. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.